A mulher literalmente abriu o portão do berçário num museu infantil e ficou ali, parada, observando, como se nada fosse com ela, enquanto meia dúzia de crianças pequenas, incluindo a minha filha, saíam correndo em direção a escadas, portas automáticas, elevadores e Deus sabe mais o quê. E o pior, quando tudo virou um pandemônio digno de filme catástrofe, ela ainda teve a coragem de dizer que se sentiu insegura. Se você já viu uma Karen na vida, você sabe. Aquela mulher que entra numa sala já com o olhar de quem sabe mais que você, trabalha mais que você, cria melhor os filhos que você e tá ali apenas para ensinar você a fazer o seu trabalho, mesmo que você não esteja trabalhando. Essa Karen era um pouco diferente. Ela tinha a voz de um general aposentado, o olhar de auditora do RH e 3 filhos que pareciam viver no modo sobrevivência. E olha, eles são as verdadeiras vítimas dessa história, se quer saber. Ela usava um colete bege, daqueles cheios de bolsos, e falava com os filhos como se estivesse no comando de um pelotão em guerra. "Miguel, vambora! Agora!" O menino, que devia ter uns 4 anos, nem olhou na direção dela. Continuou brincando com uns cubos de espuma, fingindo que não era com ele. Spoiler, era e ia piorar muito. O ambiente era o típico espaço projetado para pais cansados e crianças cheias de energia. O Museu Sensorial Infantil da cidade. Um lugar bonitinho, seguro e lotado de plaquinhas do tipo "Por favor, feche o portão" e "Área apenas para crianças de até 5 anos". A Karen, é claro, ignorou todas elas. Ela abriu o portão da área de bebês como quem abre a porta do inferno, sem pestanejar. E o mais doido, em vez de simplesmente pegar o filho pela mão, ela ficou parada, segurando o portão com uma das mãos e gritando, como se a obediência fosse brotar do berro. O menino não se mexeu, e foi aí que outras crianças viram o portão aberto e correram. Crianças de 2, 3 anos. Uma passou por mim rindo, outra foi em direção ao elevador, outra tentou abrir a porta do escritório do gerente. E a Karen? Parada, só gritando. Em questão de segundos, o que era um museu se transformou numa simulação de emergência. Crianças correndo em todas as direções, pais gritando nomes, uma avó tropeçando ao tentar alcançar uma menininha que ia em direção à escada de pedra, 2 andares sem proteção adequada. Minha filha, por sorte, desviou para a sala de arte. Eu não pensei 2 vezes, corri atrás dela, garanti que estava em um canto seguro e fui voando interceptar um garotinho que quase tropeçou no último degrau da escada. Consegui pegá-lo e entreguei para a avó, que mal conseguia respirar de alívio. Nesse momento, um pai desesperado gritou: "Fecha o portão!" E o que a Karen respondeu? "Não é meu trabalho cuidar dos filhos dos outros, eu já tenho 3!" Ela disse isso gritando, ainda com a mão no portão, mantendo ele aberto como se fosse uma missão de Estado. Eu juro, era como se ela tivesse recebido ordens do alto comando: "Não solte o portão sob nenhuma circunstância." E, claro, enquanto isso, um dos gêmeos do pai já estava se jogando na parede de tinta. O outro berrava no chão. E eu, que fui ao museu só para distrair minha filha numa manhã de domingo, agora era tipo uma pastora de ovelhas infantil. O gerente apareceu, um homem de uns 40 e poucos, com cara de quem já viu muita merda, mas ainda assim parecia genuinamente chocado com o que via. 2 pais imediatamente apontaram para Karen e aí veio o plot twist da década. Eu me senti insegura com o tom que aquele pai usou comigo. Ela disse isso como se fosse ela a vítima de uma emboscada e não a responsável por abrir o portão de segurança de uma área infantil e causar uma fuga em massa de bebês. Cheguei com minha filha no colo, coberta de tinta amarela do cabelo ao tênis, e junto com a avó que eu tinha ajudado antes, nós começamos a relatar tudo o que vimos. Ela ficou segurando o portão aberto e não fez nada, nada, disse a avó, quase em lágrimas. Karen olhou para nós com aquele desprezo típico de quem acha que você é o problema por ter visto o que ela fez. E ainda mandou: "Vocês querem jogar tudo em cima de mim porque sou mãe solo de 3 crianças." Tá bom, guerreira,
Mas mães solo que não soltam crianças em ambientes perigosos existem, e a gente viu várias ali naquele dia. O gerente tentou manter a compostura. Senhora, precisamos conversar sobre o seu comportamento. Isso não é justo, ela gritou. Vocês não sabem o que é viver no meu lugar. Eu sou julgada o tempo todo. Tudo cai em cima de mim. E aí ela começou um monólogo. Dezenas de frases desconexas, jogando culpa nos outros pais, nas regras do museu, no patriarcado, nas avós, em qualquer coisa. Até na tinta. E por que não tem trava de segurança na tinta? Criança pode engolir isso. O gerente respirou fundo e soltou. A senhora está banida do museu. Foi como se alguém tivesse puxado a tomada da sanidade. Ela começou a gritar, a bater com a mão na parede, a apontar o dedo para todos nós, chamando a gente de cúmplices de um sistema punitivo parental. Segurança foi chamado. Ela saiu escoltada, com os 3 filhos calados, olhando para o chão. Um deles olhou para mim e sorriu. Aquele tipo de sorriso que não devia sair de uma criança, sabe? Foi o momento em que percebi. Talvez esse caos todo não fosse novidade para eles. Depois que ela saiu, o museu foi fechado por 1 hora. Funcionários limparam as áreas, tentaram reorganizar os brinquedos, a tinta, a moral. Recebemos um pedido de desculpas formal. Alguns pais foram chamados numa sala para fazer uma declaração informal sobre o ocorrido. E o mais estranho foi o que aconteceu nos dias seguintes. Alguém começou a comentar nas redes sociais do museu dizendo que havia sido expulso injustamente por proteger seus filhos. Contas com nomes falsos, postagens em grupos de mães do bairro, tentativas de colocar a versão da Karen como verdade absoluta. Mas a verdade tinha câmeras. E as imagens mostravam tudo, desde o portão sendo aberto até as crianças correndo para o caos. Ela não teve mais chance. O museu publicou um comunicado oficial dizendo que a segurança das crianças é inegociável e que atitudes que coloquem menores em risco acarretariam restrições permanentes. 1 semana depois, voltamos ao museu. Minha filha foi direto para a sala de arte. Estava mais organizada, mais tranquila. Algumas mães trocaram olhares cúmplices comigo. A gente nem precisava comentar. A sala era a mesma, mas o ambiente parecia mais leve, como se todo mundo ali soubesse que o pior já tinha passado. Minha filha pegou o pincel amarelo de novo. Começou a pintar uma casinha. Mamãe, agora tá bom? Tá perfeito, meu amor. Fiquei ali olhando ela pintar. Sem correria, sem gritos, sem portões abertos. Sabe, eu não sou perfeita. Nenhuma mãe é. Mas tem uma diferença entre errar e colocar outras pessoas em risco e ainda se fazer de vítima. A Karen provavelmente vai continuar sendo Karen. Mas pelo menos, naquele cantinho do mundo, por enquanto, paz.